E aí, pessoal, tudo bem? Como estão as coisas aí? Mais um episódio aqui da Contabilidade Conectada. E hoje nós temos aqui um convidado muito legal, gente. Para quem participou da Contabilidade Conectada, nossa imersão de janeiro, aqui nós temos uma palestrante. E aí vai ser muito legal conversar com ela hoje. E temos aqui a Lilian. Ihul! Olá, muito obrigada pelo convite, Saulo. É uma honra estar aqui. É um prazer também a gente poder conversar um pouquinho depois daquele dia. Passou alguns meses, né? Sim. Mas a ideia é a gente, durante o ano, a gente conversar e não deixar esse tema morrer, né? Esfriar, exatamente. Estou pronta. É isso aí. Com a roupa de ir. É isso aí. Vamos pra lá, então. Bora. E a ideia, Lilian, lógico que a gente teve lá um tempo curto para falar. Teve muitos elogios, inclusive. Que bom. E o que mais interessante é que o seu tema é o que todo mundo quer fazer. E às vezes sempre fica procurando uma formuleta, né? De Sim. como fazer. Mas eu queria conversar com você antes da gente falar do tema. Uhum. E antes de tudo, e aproveitar esse momento nosso aqui que a gente tem. Uhum. Eu queria conhecer, acho que não só eu, mas todo mundo, assim, conhecer um pouquinho quem é a Lilian, né? O que a Lilian faz, de onde ela veio, surgiu. O que come. Exato. Então, assim, o que está acontecendo hoje com ela? O que aconteceu? Assim, vamos separar em 3 partes, tá? Tá. Você pode falar um pouquinho de tudo sobre você, Uhum. até como a gente se conheceu, né, no evento, Sim. tem tudo a ver, eu acho que é legal também. Conecta. Depois você fala um pouquinho do evento, o que você achou, eu acho legal isso aí também. Ok. Né? E depois, no final, vamos falar um pouquinho sobre, né, os conteúdos para 2025, que Perfeito. eu acho que você tem muita coisa aí para liberar para a galera que acompanha a gente. Perfeito, vambora. Bom, Isso aí. falar um pouquinho sobre mim. Nossa, comentei com o Saulo, né? A gente grava aqui também o podcast Ela Motiva e é muito diferente estar deste lado, sendo entrevistada. Mas a gente se conheceu bem no comecinho da minha carreira com marketing, na verdade, porque eu sou formada em Direito. Antes de entrar na faculdade de Direito, eu fiz um tecnólogo de Publicidade e Propaganda e gostava muito. Sempre fui muito para esse lado criativo, gostava de desenhar, colorir, enfim, sempre para esse lado de ideias. Mas eu tinha uma matéria que era Direito do Consumidor, dentro de Publicidade e Propaganda. E eu gostava bastante. O meu professor na época falou: Lilian, tem provas para entrar para trabalhar no fórum. Você não quer? Quero, né? Bora. Começar a trabalhar cedo, vambora. E aí consegui entrar no fórum e trabalhei na Sexta Vara Civil por 2 anos. E ali naquele universo eu me apaixonei. Mas eu me apaixonei pelo que eu criei na minha cabeça, que era trabalhar com direito. E não que era exatamente trabalhar. Entrei na faculdade depois disso, direto. E quando eu estava para me formar, no último ano da faculdade, eu abri um escritório com 2 colegas. Que legal. E acabei não me identificando com o dia a dia, com a rotina do direito. Para mim era um pouquinho maçante. Você chegou a se especializar em alguma área? Ou... Não cheguei a me especializar. Na verdade, eu não cheguei nem a tirar a OAB. Antes disso, eu já fiz uma transição. Esse ano que eu me antecedi um pouquinho, então no 4º ano eu abri esse escritório com 2 colegas já advogadas, né? E aí eu fazia as petições, atuava normal, elas assinavam. Mas eu falo que foi coisa de Deus, assim, que me permitiu abrir esse escritório com antecedência para que eu não perdesse mais tempo na área. E aí a gente trabalhava com muito família e direito trabalhista. Mas o que mais mexia comigo era o direito de família. Porque a gente recebia muitos casos de mulheres vulneráveis, que sofriam muito na mão do marido. E aí isso deu um gatilho na nossa mente. A gente falou, gente, a gente precisa fazer alguma coisa pelas mulheres. Foi aí que começou o meu trabalho com mulheres. A gente criou um projeto chamado Liberte-se, Empodere-se. Nossa, eu falo com muito carinho porque foi o que abriu as portas, assim, pra minha vida. Na verdade, eu te conheci com esse... Com o Liberte-se? Porque, não sei se você lembra... Antes do evento ainda, eu trabalhava numa empresa, um projeto de consultoria, que eles estavam precisando fazer um evento para mulheres. E aí eu tinha visto na rede social e eu indiquei lá esse trabalho para essa empresa. Eles. Não sei se eles entraram em contato ou não. Ela editou.
E aí ficou nessa, assim. Mas eu lembro desse projeto, assim, vagamente, algumas palestras aí. Sim, nossa, e foi muito legal. E na rede social a gente fazia umas coisas ali. Eu tava começando, eu não manjava muito de rede social, mas eu tava lá. Eu estava fazendo o que era possível. E nos escritórios de advocacia que eu trabalhava também, adivinha o que eu fazia? O logotipo do escritório, o cartão de visita do escritório. Então tava assim na minha essência. Né? Só não tava pra fora. Exatamente, que eu estagiei durante a faculdade toda em escritório, né? Antes de abrir o meu lá com as minhas amigas. E aí a gente foi para três igrejas, para 3 bairros, palestrar sobre o direito das mulheres, empreendedorismo feminino e empoderamento feminino, que era uma psicóloga, uma parceria que a gente tinha feito. E foi muito legal. E aí eu sempre fui de fazer parceria, né? E cheguei na Nação Verde, ali na Rua do Retiro, não sei se você se lembra da loja de suplementos que tinha ali. Hoje, onde é o Verace. Tinha uma loja, muito tempo atrás, uma loja ali. Eu cheguei lá, fui tomar um café e falei, viu, vocês não querem levar os produtos de vocês lá pra minha palestra, pro Liberte-se Empodere-se? Expliquei. Na época era o marido que tava lá, da dona. Ele falou, bora. A minha mulher ama esses projetos, a gente vai sim. E foram, só que no dia da palestra quem foi ela. E aí depois ela quis saber quem organizou. E aí ela chegou até mim e falou, viu, eu estou procurando uma pessoa para trabalhar com marketing na minha loja. Você não tá interessada? Eu sei que você tem um escritório, mas... sei lá. Olha só que legal. Tô aqui. E eu já tava assim, Saulo, eu falo que eu tinha perdido a alegria de viver. Acho que só faltava né? Às vezes uma motivação ali, né? É o que a gente tava falando, né? Antes de começar aqui, né? Era isso, eu falo que tudo que aconteceu tinha Deus, assim, sabe? Eu consigo ver claramente. Porque quando eu já tava, assim, sem ter um caminho, sem ter... Eu amava o que eu tava fazendo. Quando eu estava palestrando para mulheres e com mulheres. Mas quando eu entrava naquele escritório, toda a minha felicidade, assim, ia embora, sabe? Pelos problemas que a gente carregava ali, a gente escutava, enfim. E eu falei, bora. Vamos pra cima, quero trabalhar com influenciador, vamos. Comecei a trabalhar lá no período da tarde no escritório de manhã. Deu tão certo trabalhar na Nação Verde no período da tarde que eu acabei deixando o escritório e transitando totalmente de carreira e nunca mais olhando pra nada de direito. E aí a gente fez parcerias, eu cheguei a fazer parcerias com 150 nutricionistas em 1 ano pra Nação Verde. E aí depois, era assim a parceria. Você tem R$300 pra gastar na loja por mês. Você vai indicar os nossos produtos pra todos os seus pacientes e vai postar no Instagram. Tudo bem? Tudo bem, legal. E aí foi. Aí eu fui convidada pra trabalhar na Nação Verde de São Paulo. Que eles eram franqueados, né? E eu fui convidada pra trabalhar lá na... Ai, me fugiu a palavra agora. Franquia. Franquia lá, em São Paulo. Lá em São Paulo, na maior lá. Aí gravei uns conteúdos pra eles lá. E aí eu falei, cara, por que não abrir a minha empresa, né? Eu tô prestando serviço pra eles, mas eu posso prestar serviço pra mais empresas, não preciso ficar só aqui. Comecei a prestar o meu serviço pra fazer parcerias com influenciadores, gestão de mídias, que depois de 2 anos que eu já tava lá, a gestão de mídias cresceu e era uma necessidade de mercado. Comecei a estudar e oferecer isso pras empresas, que aí foi quando a gente se conheceu. Sim. Que aí eu abri a LS Assessoria. Né? Lembro. Exatamente. E aí, o seu evento, que era fazer eventos também, era uma coisa que eu amava, sempre amei. E aí, fiz o evento lá pra você, o primeiro Macro Líderes. E eu vou confessar pra você, ele aconteceu muito pela sua energia. Ah, legal. Porque era uma coisa que eu sempre queria fazer, sempre. Quem me conheceu lá, falou assim, eu precisava fazer algo pra complementar o serviço, né? Pra mostrar, sair um pouco dessa rotina. Você trabalhou em área técnica, você sabe que é maçante o dia, né? Sim. Então, o que era pra mim? Era uma forma de deixar mais leve o nosso trabalho. Então, eu sempre pensei nisso, né? E aí, quando você veio com energia pra fazer. Porque trouxe as pessoas, fizeram a inscrição e tal. E eu vi que aquilo lá me motivou pros próximos. Ai, que ótimo. Mas ótimo foi bem saber. legal mesmo, foi bem legal. E aí, foi isso. Aí, depois disso, a gente começou a atender alguns clientes da área da saúde. Na verdade, foi um cliente em específico, que ele era dentista, e ele começou a nos indicar para outros colegas. E aí, foi
disseminando, e aí chegou uma hora que a gente falou, vamos atender somente a área da saúde, então. Consequentemente, Deus, de novo, tirou todos os clientes que não eram da área da saúde e trouxe, a gente nichou total, e hoje a gente somos a Leve Digital, especialistas na área da saúde. Que legal. E por que Leve? Por vários motivos. Eu acho que leve é uma palavra que traduz muito o que a gente gostaria de levar para a vida das pessoas. Porque quando a gente pensa em criar conteúdo, muitas pessoas veem isso como uma obrigatoriedade. E a gente gostaria de tirar esse fardo da obrigatoriedade e trazer mais leveza. Porque é possível criar conteúdo sem ser pesado, sem ser uma obrigação, sem ser maçante. E também pela relação que nós temos com os nossos assessorados, que a gente tenta ser leve mesmo, deixar ajudar quando for possível, né? De ambos os lados, assim, ter uma conexão leve com os nossos assessorados, internamente também. A gente sabe que nem sempre é possível, né? Porque são negócios, e negócios nem sempre são leves, mas a gente faz o possível para permanecer na nossa essência. Que legal. Nossa, muito legal, gente. Se vocês estão gostando aí, deixa uma curtida, põe um comentário. Agora vamos falar assim da influenciadora, né? Por que eu acho interessante? Eu vou falar uma coisa que eu faço, eu acho que algumas pessoas fazem, mas quando a gente procura um profissional, a gente olha, a gente vê o resultado do profissional, né? Eu acho legal você, como eu te conheci da LS, né? E hoje a Leve, focado, eu vejo que está focado bastante na área da saúde, mas também a gente vê o resultado de influenciadora, né? Então isso que é legal, né? Porque a gente vê pessoas lutando, e lógico, é difícil, é um mercado difícil, mas também a gente não vê, às vezes, tanto resultado, né? E às vezes quando a pessoa vai falar desse tema, né? É difícil, né? Falar assim, mas e você, né? Como que você, né? Que você vem fazendo, né? E quando eu fui até eleger a equipe, eu olhei muito isso, né? Será que o que ele fala tem na essência, o que ele faz realmente acontece aqui, né? Não que isso seja uma regra, né? Mas eu acho que isso conta um pouco, né? Porque daí você se inspira também, né? Total. E aí, quando eu fui conversando, alguns eu já conhecia há algum tempo, eu fui falando assim, como os resultados deles, né? Então eu vi lá os seus resultados, a forma que você trata, né, as mulheres, né, e como você conversa, tudo isso. Aí eu queria deixar uma pergunta aqui. Como você chegou na Lilian de hoje influenciadora? Porque eu vejo assim, frases, até às vezes eu vejo nas frases, senhora, já tem, né, todo um contexto ali. Então conta pra gente aí. Quem é a Lilian influenciadora? Olha, ser influenciadora começou sendo influenciadora do meu próprio negócio, né? Eu sempre até brincava com a minha cunhada. Há 11 anos eu falava, putz, um dia eu vou ser influenciadora digital. Eu queria muito trabalhar, ser blogueira, né, no caso. E foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Foi o mercado pedindo e eu fui deixando que isso acontecesse sem medo, assim, sendo eu. E o Senhoras foi muito engraçado, porque eu tinha um grupo de amigas, tenho até hoje, e a gente sempre se chamava de senhora, porque a gente sempre teve hábito de senhora, desde quando a gente estava no ensino fundamental, assim, a gente preferia ficar em casa, fazer chá da tarde, sempre. E aí eu comecei a chamar as minhas seguidoras assim, e deu muito certo, elas se identificaram, e aí eu acho que a influência é isso, é você se conectar com pessoas que seguem um caminho como o seu, tipo, tem um princípio, uma essência parecida, e que querem também se motivar. Né, eu falo que elas me ajudam muito, porque às vezes eu tô num dia assim meio, aí eu recebo um feedback, por exemplo, aí é uma troca muito bonita, sabe? E como eu cheguei aqui, foi, acho que não parando, tentando e tem um grande caminho pela frente ainda. Legal. E eu vi também lá que teve um evento que você chamou, juntou, viu com o fruto que é sua vida lá, né? Fiquei olhando lá, né? Stalker! Fui mesmo. Assim, deixa eu ver o que tem lá. Arrasou, acho ótimo. E aí eu vi um negócio que eu achei, assim, fabuloso. Que você juntou toda, né? Treino das senhoras. É esse aí. Conta pra gente aí. Eu com os meus eventos, né? Eu acho que a gente tem que furar um pouco a bolha do digital. Eu acho que o digital é muito importante, que relações verdadeiras, elas são criadas através do digital, mas que quando você fura essa bolha, algo mais especial ainda acontece. Que é a conexão humana mesmo, aquela que você abraça, aquela que você tá perto. E eu falava, gente, eu tenho que sair do Instagram, eu tenho que conhecer essas pessoas que me seguem.
eu quero fornecer para elas a energia de treinar. Então, quero que elas treinem comigo, quero estar junto com elas. E aí foi quando a gente fez o treino das senhoras. Eu fiz 3 edições no ano passado. Eu falo que o Fábio quase me matou, porque você que tem empresa, você sabe, a gente vai... os eventos... Coloca muita energia, né? Consome e dá muito trabalho. Investimento e tudo aquilo, né? E aí, assim, é óbvio, né? A pessoa que tá ali usufruindo do evento, muitas vezes ela não vê o que tem por trás. Mas tem um monte de coisa por trás. E aí, o primeiro teve 30 senhoras, que foi no bolão, que foi um pouquinho menor. O segundo, eu fiz lá na Vitênis, que aí foi um treino funcional também. Aí já tinha mais algumas senhoras, 40 senhoras. E aí, o terceiro, que foi o último, que foi o melhor, assim, que foi o mais lindo, que reuniu 50 senhoras, aí contando com patrocinadores, tudo, deu 65 pessoas no evento. Legal. Que aí foi muito legal, que a gente fez camiseta. E aí, nossa... O mais gostoso mesmo é estar com elas, é assim, a energia, sabe? Uhum. E o pós, tipo, de gerar de plantar essa sementinha, tipo, cuida da sua saúde que você vai estar cuidando de todo o resto. Uhum. É isso. Muito Esse legal. é o treino das senhoras. Muito legal, muito legal. Você viu aí, gente? Então vocês vão lá dar uma olhadinha lá no Instagram da Lilian, que lá tem coisa bacana. Bora lá. treinar. E aí tem que treinar, né? Tem que treinar. Legal, Lilian, muito bom conhecer você, conhecer a sua história. Muito obrigada pela oportunidade de contar. É isso aí, é isso aí. E sempre à disposição aí pra gente ouvir também, né, tudo que você tem pra fazer aí, tá? Arrasou. E aí, como foi pra você participar do Macrolíderes? No caso, agora ele se chama Contabilidade Conectada. Contabilidade Conectada. E a ideia dele é conectar. Então tem Sim. um pouquinho aí de rede social. E contabilidade é a essência mesmo que eu prego para as empresas. Foca na contabilidade, que o resto a gente vai acertando. Tem uma Sim. contabilidade boa, né? Uhum. E aí por isso que nasceu. E aí como que era? Porque muita gente me perguntou, mas no primeiro momento pensei que ia ser um curso só de contabilidade. Falei assim, cara, você não tem noção o universo que a gente pode fazer de gestão que reflete a contabilidade. Né? Então, aos poucos, eu quero levar essa realidade. E como foi para você participar desse evento com a gente? Primeiramente, eu tenho que te parabenizar, porque a ideia foi sensacional. Como a gente estava conversando aqui antes de começar, as pessoas fazem muito do mesmo, né? E quando vem uma ideia diferenciada, assim, que fura a bolha do tradicional, eu amo. Eu acho que é lindo, assim, quando tem ideias inovadoras como contabilidade conectada. E sair um pouco da contabilidade, trouxe outras esferas, né? Quero mostrar, mas assim, a contabilidade é legal, gente. Bem legal. Aos poucos vamos Mas ela não anda sozinha, não anda, né? Não. A contabilidade também anda com o funil de vendas, também anda com o marketing, também anda com o posicionamento de imagem, anda com... E trazer isso foi muito legal. Então, parabéns. Obrigado. E muito obrigada pelo convite. Foi uma honra palestrar. Nossa, eu tava com uma baita de uma saudade de palestrar, assim. E foi muito legal. Foi um evento muito bem organizado. Nossa, tava tudo impecável, o material fornecido, tudo. Então, parabéns, foi muito legal. Legal. Você daria alguma sugestão pra gente para 2026? Continue. Continue, é isso aí, né? Não Continue, não pare. E é isso. Conforme a gente vai fazendo que a gente vai... Olha... Sinceramente, não vejo melhoria nenhuma. Do jeito que você fez, estava incrível, perfeito. E é só isso. Faça mais vezes. É isso aí. A ideia é realmente a gente investir nesse contato humano. Você falou do seu evento, né? Que é a Senhoras, né? Como que é? Treino das Senhoras. Treino das Senhoras, né? Mas eu também vejo muito isso. Porque na nossa área, a gente, mais uma vez, é maçante, mas também tem aquele lado, né? A gente sofre daqui, o cara sofre de lá. E parece que se a gente não olhar para ele, um pro outro, a gente acha que um tá querendo sempre jogar o problema pro outro. Exato. Tipo. Quando a gente tá num lugar presencial e a gente compartilha do problema, mudou, né? Aí o clima muda, com tudo fica certeza. diferente. Sim, você quebra essa barreira, né? Você consegue sentir uma energia ali da pessoa. Eu sou muito assim, de energia, sabe? De se conectar mesmo. Aviso? Recebeu um aviso? Já tá dando uma dura já. Eu tô acostumado com esses avisos também. Pô, o diretor gente... tá... Bruno, deixa a gente falar aqui, cara. Produção, pra esquerda ou pra direita? Poxa! Mas é isso, a gente quebra uma barreira importante, né? Entre as relações humanas. Sim. Que no começo era só assim.
Exato. E aí, depois que teve o digital no meio disso tudo, E né? é legal que o digital, assim, é legal tudo, mas eu vou falar o que eu sinto às vezes. Eu preciso ir visitar o cliente, eu preciso uma reunião presencial, né? Não que Sim. tem que ser só isso. Então, eu gosto muito do termo híbrido, né? Uhum, Porque você mistura os dois, né? exato. Então, não muito de um caso, nem muito do outro. Vamos Sim. fazer uma ponderação aí, né? Uhum. Então, o evento, por si, ele quis realmente tentar fazer isso. E uma vez por ano, acho que é porque pra gente fazer algo especial mesmo, pra marcar, né? Exatamente. Queria um dia, quem sabe, entrar na agenda de evento de Jundiaí. Né? Olha só que legal. O Trem da Senhora foi a mesma coisa. Eu falei, ao invés de fazer 3, vou fazer um bem feito. Tipo, muito bem feito. Então, do evento, acho que é isso mesmo. A gente tem que conectar as pessoas com a gente, nossos problemas também, compartilhar os problemas com eles, para ver que não é fácil, né? Ainda mais na área contábil, às vezes, todo mundo... Eu sempre brinco, né? Nos eventos. Ontem mesmo, eu estava numa palestra com um cliente, eu falei assim, ela falou assim, por isso que eu odeio contabilidade. Aí eu falei para ela, peraí que eu vou conversar com vocês, tem que amar mais seus contadores e a contabilidade. Aí eu tento mostrar que é um problema compartilhado, né? Sim. E aí o evento veio para tentar deixar isso mais, né, como diz, humanizado, né? Eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar sobre diferencial. Porque hoje o mercado, ele tá, assim, bem saturado em todos os pontos, né? Em todas as áreas. Então, a gente tem que colocar o nosso diferencial. E eu acredito muito que o evento é um diferencial. Porque você tá ali com o seu cliente, entendendo as dores, e no presencial, igual você falou, no híbrido. É isso que a gente precisa fazer. Porque, você é contador e você sabe lá a parte técnica. Mas e o que mais? Sim. E os clientes, eles sempre estão procurando e o que mais? Beleza, somos uma agência de marketing, mas e o que mais? Sim. O que mais que você pode me oferecer? Sim. Além do que você já oferece e do que 500 pessoas já oferecem igual. Sim. Então, esse é o diferencial. É o evento, é estar lá, é o conteúdo extra, é o grupo do WhatsApp. É legal, né? É legal. Eu gosto, assim, eu sou suspeito porque eu gosto, né? Mas eu venho recebendo bastante feedback que vocês foram uma equipe ali que deixou tudo mais... brilhantou mesmo, né? Que bom, você fez excelentes escolhas. Não, modéstia à parte, mas estou falando dos outros palestrantes também. Não, você fez uma excelente escolha, né? Não, foi legal. Foi inspirado também, viu? Foi inspirado. Deus, me ajuda a montar um time, que esse evento era um evento até especial, Obrigada, né? Deus, por ter lembrado do meu nome. E aí seu nome passou por lá. Mas foi legal. Foi legal a experiência. Acho que vamos ver como vai ser. Segundo semestre eu começo a pensar um pouquinho. Arrasou. É isso aí. Agora vamos falar do nosso conteúdo lá. Bora. Esse conteúdo, Vixe. Eu já ouvi, teve gente falar assim, gente, eu vou mudar a forma de fazer. Eu vou fazer diferente, né? Uhum. E aí, conta pra nós 2025, né? Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, em abril. Abril? Não, abril. Maio. E aí, como que tá rolando no mercado de digital? O que você tem de sugestões, conselhos? Olha... 2025 veio o tal do lo-fi, né? Que é aquela coisa um pouco mais próxima do público, mais da realidade, menos das coisas muito editadas. Sempre buscando ter uma proximidade maior. Igual a gente estava falando aqui, né? Às vezes nós somos nós, mas a gente fica, nossa, que estranho. Olha, eu falei errado. Eu não sei o quê, né? Mas... todo mundo fala errado. Todo mundo é estranho. Não é que é estranho, tem o seu jeito. Então, mostrar isso, quebrar essa película da perfeição, é o que 2025 pediu, né? Essa questão de ser humano. Porque criou-se muito, né? Essa questão dos vídeos muito elaborados. Tem a questão da IA. Sim. Também, que chegou. Chegando, né, na verdade, né? Com os dois pés no peito, assim. Chegou mudando todo mundo, até que não aceita mudança, né, com facilidade. Exatamente. Né? E foi uma coisa também que eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a IA, ela faz tudo por nós, se deixar. Principalmente com relação ao marketing. Falei, meu Deus, eles vão substituir todos os profissionais de marketing a partir de agora. O que será de nós? O que será da agência, né? Só que o que não morre é o sentimento humano. É o conteúdo criado com essência. Porque a IA não tem isso. Ela não tem sentimento. E a gente tem, né? Então, isso não vai se perder. Então, eu falei, cara, como é que a gente pode usar a IA ao nosso favor? E ela realmente, ela facilita muito a nossa vida.
Então, ela pode distribuir planejamento, ela pode dar algumas dicas. E eu falo que o erro é, primeiro, você não explicar para IA o que você quer e não explicar quem você é e o que é o seu negócio. Boa. Porque muitas vezes você digita lá, ideias para contadores. E aí ela vai te O dar... pessoal acha que é o Google, né? Ele faz como se fosse Exato. o Google. Hoje em dia as pessoas já nem pesquisam mais no Google, né? No chat GPT. Abre o aplicativo ali e tal. E aí acho que o erro tá aí. Porque a ideia que ela vai te dar, ela já deu pra mais 500 contadores que pesquisaram a mesma coisa. Então, saber conversar com o chat GPT é importante. Então, você explicar o que é o seu negócio, explicar um pouco da essência do negócio. E aí sim, pode ser que ela venha com uma ideia um pouco mais com personalidade. Aprender a falar com ela, ao que pesquisar. Eu acho que o futuro tá em saber falar com a inteligência artificial. Boa. Direcionar a inteligência artificial para que as coisas não saiam iguais a de todo mundo, que todo mundo tá fazendo. E aí eu fui com essa cabeça também dentro do meu time, né? Não perder a essência. Legendas, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito apegada a legendas. Pra mim, legenda faz complemento ao post. Então tem lá um carrossel, eu leio legenda. Tem o Reels, eu leio legenda. É um complemento. E aí você sabe a legenda que ela foi feita através de uma IA. Você sabe, até os através desenhos, do chat GPT, ou através de uma agência sem conexão. Sim. E aí eu falo muito isso pro meu time. Eu falo, gente, na reunião de alinhamento com o assessorado, anota as coisas que ele fala. Se ele fala, ai, cara, a cada parágrafo, anota, ai, cara. Porque ele fala assim. E a legenda dele tem que ser ele. Tem que ser, a pessoa tem que ler e achar que foi ele que escreveu. Não o chat GPT, não a gente. Ele. Que a gente tá lidando com o perfil dele. Então, 2025 tá pedindo cada vez mais essência, verdade, personalidade. Não tá mais no automático. Tipo, no postar por postar, sabe? Não, o algoritmo tá pedindo que você poste todo dia, 2 vezes por dia. Faça isso. Poste, com certeza. Então, se planeja, conteúdo com essência, com verdade, que tenha realmente significado. Não sei o que postar, não tem nada, então não posta. Fica tirando pra todo lado. Faça as coisas com cabeça, sabe? Não, é legal que você falou isso daí, porque eu uso bastante inteligência artificial e eu aprendi, até fazendo um curso, no curso ele comentou, aqueça a inteligência artificial, que é exatamente isso que você está me falando. E eu senti uma diferença muito grande depois que eu comecei a conversar com ela. Sim. Então eu começo, eu vou falando. Então às vezes eu pego um Uber, vou num cliente, eu vou conversando com ela, meio que aquecendo ela comigo, para até melhorar o que eu vou falar lá. Né? Então ela já vai me dando algumas ideias, que legal, isso e tal. Então realmente faz todo sentido esse do aquecimento. Porque ela precisa saber, para ela poder conversar com você, né? Exato. Ela tá fazendo aquelas análises lá, mas ela não tem informação nenhuma sua, né? Perfeito. Né? Então é muito... E você falou do sentimento, é engraçado, né? Que eu percebo a IA também, ela começa a responder um pouco com sentimento, né? Eu faço... Quando você coloca sentimento... Exato, porque eu faço muito estudo bíblico, né? Então eu pego um pouco... Eu percebi que ela já tá também já mandando paz do Senhor pra mim, mandando Deus abençoe e tal, né? E eu falei assim, essa IA é inteligente, ela tá me agradando, né? Porque ela sabe o conteúdo que eu... Ela é mais inteligente do que sentimental. Então ela é esperto. Ela percebeu que você me ganha nisso e tal, né? Exato. Não sei se você já viu um vídeo, é um vídeo até que tá viralizando, depois eu te mando. Que são 2 bonequinhos dentro de uma sala de quadrados e dentro dessa sala tem alguns obstáculos. E aí, conforme foi passando os dias, os bonequinhos sem configuração nenhuma, só através da IA ali, eles conseguiram resolver toda a problemática dos obstáculos sozinhos, assim. E aí chegou, sei lá, acho que 5º dia, eles tinham criado novas problemáticas, eles mesmos, resolvendo as próprias problemáticas. Eu falo, gente, meu Deus do céu, aonde que a gente vai chegar com esse negócio? Tá bizarro mesmo, mas o que você falou de, tipo, se apresentar pra IA, eu falo até bom dia chat, tudo bem? Eu comecei a falar bom dia porque eu vi umas chatzinhos na internet mostrando
a tecnologia revolucionando o mundo, né? Dominando o mundo. E fala, Imagina isso daqui não. 50 Ele anos. falou assim, isso aqui não mata não, porque ele falava bom dia pra gente. Exatamente. Quando eu vi isso aí, eu falei, melhor a gente prevenir. A paz do Senhor. Quem já assistiu o Skynet lá do Exterminador do Futuro sabe, né? Mas e é uma coisa assim, a gente não precisa temer. Porque é o futuro. Pô, a gente evoluiu tanto. Olha só como a gente era e agora como a gente tá. A gente vai continuar evoluindo. A evolução é a única certeza que a gente tem. Se tá aqui, imagina daqui 10 anos como vai estar. Exato. Então a gente não pode temer Sim. a inteligência. Tem muita gente com medo, né? Eu falo, não, gente, vamos andar de mãos dadas com a inteligência artificial. Vamos tentar entender. Vamos tentar otimizar os nossos processos. Então, na Leve, por exemplo, a gente viu muito essa necessidade. A gente tá trazendo muitas soluções com IA, e atualmente a gente trouxe as atendentes IA, que a gente via muito problema em clínica. Ui! Opa, acontece. A gente viu muitos problemas com as clínicas, com recepcionista, demora para responder, né? Aquela coisa de treinamento com recepção, não sei o quê. E aí todo mundo reclamando, aí demitiu uma, contratar outra e treina. Aí demite, aí contrata, e é aquele ciclo vicioso e nunca solucionado. E aí brilhantemente, a gente conheceu uma solução de IA que faz isso. Ela conversa com o seu lead no WhatsApp, como se fosse você, ela grava áudios, tipo, respondendo as perguntas, áudio com a sua voz, ela manda. Olha isso. É bizarro. E aí ela agenda pra você, e aí ela organiza a sua agenda. Ela é realmente como se fosse uma pessoinha ali mesmo. E aí agora a gente tá oferecendo essa solução de IA. E estamos ainda testando. Na área da saúde é bem legal, né? Porque na área da saúde agendar, muito. Né? E é isso, assim, a gente tá testando, a gente já testou internamente também com a gente. Agora a gente tem alguns clientes já testando dentro do consultório, e eu acho que a IA é isso, a gente fazendo teste e melhorando ela a cada dia, né? Porque você tem que treinar também a sua IA, como você falou, a forma como você fala, quais são os princípios do seu negócio, para ela cada vez mais entender a essência e passar a essência. Porque eu, por exemplo, vou falar sinceramente pra você, eu odeio ser atendida por chat no WhatsApp. É complicado, né? Eu não gosto. Então, quando você vê aquelas 3 bolinhas piscando assim, né? Aí você pensa que tá acontecendo alguma coisa, aí vem o robozinho. Exato. Ai, é isso. E isso me dá muita agonia, sabe? E aí eu fiquei, mano, mas eu não posso oferecer uma coisa que eu não gosto, porque eu tenho muito disso, né? Não posso oferecer uma coisa que eu fico incomodada. Só se for uma coisa que eu não perceba que seja um robô. Aí talvez. E aí a gente encontrou essa que ela é bizarra, assim, num nível de inteligência que a gente ficou chocado, realmente. E aí tem os CRMs, né, da vida, que esse já tá mais comum, um pouco mais já enraizado no mercado, né, que é na organização de lead, que aí você coloca lá, daqui 3 meses chamar essa pessoa, ela vai lá e chama, que é muito que o Thiago falou na palestra, né, do funil de vendas e tudo. Ele até tem um próprio CRM, ele tem o né? próprio sistema dele. Que já tá um pouco mais enraizado, mas é uma solução que ajuda muito, né, inclusive os consultórios médicos. E é isso, vamos de mãos dadas com a inteligência artificial e criando conteúdo com essência. É legal que você fala de conteúdo, até a gente tava conversando nos bastidores aí, né? Que uma coisa que gravou muito na minha cabeça na palestra, e também teve gente que assim, saímos da palestra, todo mundo comentando um pouquinho de cada um, né? No seu caso foi sobre a autenticidade, né? Que você comentou sobre isso, não fazer igual e tal. E eu recentemente gravei uma sessão de vídeos, né? E aí, depois que eu fui assistir o vídeo, parece que eu falei a Lília na minha cabeça lá na palestra lá. Autenticidade, cadê a autenticidade? Aí tava igual um monte de vídeo, né? Aí eu olhei, falei assim, não vou postar nenhum, eu vou montar alguma coisa. Aí eu tô escrevendo um roteirinho, uma coisa diferente, pesquisando, meu amigo GPT lá me dando umas ideias, né? Me inspirando, para montar realmente autêntico. Roteiro autêntico, como fazer conexão de um vídeo pro outro e fazer alguma coisa desse sentido. Então, foi muito legal mesmo, que deu aquela inspirada mesmo. Falei, verdade, vamos fazer esse... Como que se fala? Lo-fi. Lo-fi, né? É um termo, né, desses termos aí que tem na internet, que a gente utilizei para exemplificar. Mas, querendo ou não, lo-fi é ser verdadeiro, né? Ser aquilo que você é na vida, na internet. E pra mim, tem uma coisa que não casa, assim, que eu fico até me cobrando muito. Presencialmente você é uma coisa, pra sua família você é uma pessoa ou você age de uma forma, mas aí na rede social você age totalmente diferente, aí você
é 2 pessoas. E aí isso pra mim não pode existir, sabe? Pra mim tem que ser uma coisa só. Tem que ser uma Lilian, um Saulo, uma Denise, uma pessoa. Tem que ser o que você é. Aí eu tenho muitos clientes que falam assim, mas coloca a câmera na minha frente, eu travo. Acontece. E acontece muito. E como solucionar? Prática. Só a prática. Terapia também ajuda muito. Eu ia falar, porque quando eu lecionava, eu entrava numa sala, às vezes, assim, bastante gente. Eu já entrei em auditório já, pra falar. E não tive problema nenhum, assim. Lá sempre tem, né? Claro, né? Nervosismo, né? Mas colocava uma câmera na minha frente e eu não conseguia falar. Então, e professor, palestrante... Eu não conseguia falar na câmera. Aí eu tive um amigo, pra ter uma ideia, que ele começou a gravar vídeos. Falou assim, você tem que gravar vídeos. Eu falei assim, mas como, cara? Pelo amor de Deus. Ele falou assim, não sobe aqui. Ele montou um mini estúdio na casa dele, né? Ele gravava vídeo para empresas também, né? Treinamentos para funcionário, né? Ele já tava bem avançado nessa parte. Não, vem cá. Subiu. Aí sobe lá comigo lá. Subi lá com ele lá. Senta aqui. Aí montou tudo lá. Tinha 2 monitores, tinha uns negocinhos lá. Falei assim, fala do que você sabe aí. Tá gravando. Aí eu comecei a conversar. Aí eu perdi o medo ali. Aí eu tenho que agradecer ele, porque ele me inspirou. Aí eu cheguei em casa, agora eu vou fazer vídeo. Aí comecei a fazer alguns, só que agora eu tenho outro desafio, né? Que é isso que eu ia perguntar pra você. Não, o autêntico é um desafio gigantesco. Mas assim, ó, agora é uma pergunta. Agora eu vou aproveitar e fazer consultoria grátis. Opa, tamo junto. Como que a gente faz pra conciliar o tempo? Conciliar o tempo, planejamento. E aí, como que a gente, por exemplo, assim, que tipo de planejamento você sugere? Eu gravo de manhã, volto à tarde, faço todo dia um pouquinho, ou vou fazendo, vou jogando, aleatório. Porque o que aconteceu comigo? Eu comecei a fazer bastante, de repente, por conta da demanda de trabalho, eu fiquei sem fazer um bom tempo. Sabe? Aí quando a gente volta, parece que a gente tá meio enferrujado, né? Você tem alguma uma dica, uma ideia, alguma coisa assim nesse sentido? Primeiro é conhecer a sua rotina. Né? Entender que se você fez um planejamento de 1 mês e aí depois você parou, quer dizer que então talvez você precise se planejar para 2 ou 3. Para você ter uma constância maior. Sinceramente, eu gosto de me planejar com um tempo menor. Então, 1 mês é um tempo bom para se planejar. E como eu disse para você, se você é uma pessoa que não faz, que faz 0 publicações por semana, você não vai querer começar com 5 publicações, porque com certeza você não vai cumprir. Então, começa com 2. Uma. Pô, pra quem fazia... fazer 1 por dia. Aí eu não aguento. Pra quem fazia 0, 1 por semana já tá ótimo. E depois coloca 2, 3, conforme vai ficando mais fácil. Então, planejamento otimiza muito tempo. É o que eu falo pros nossos assessorados, né? Pega um dia, coloca na agenda, como se fosse um paciente, como se você fosse atender um cliente, pra gravar vídeo. 3 horas. Dentro dessas 3 horas eu não vou fazer mais nada. Eu vou gravar vídeos pra rede social que eu já planejei dentro desse mês. O restante do mês você não vai precisar se preocupar, porque já tá tudo gravado. Você já gravou ali o conteúdo planejado, pensado, né? Então, tira tempo pra se planejar, fazer planejamento. Hoje, inclusive, eu tava falando com a minha esteticista sobre isso, né? Ela falou, mas eu fico perdida, eu não sei o que eu posto. É igual eu. Nossa, aí eu dei a seguinte dica. E tem um monte de conteúdo, né? Então, aí ela assim, nossa, mas você tem uma visão. Eu falo, caraca, eu trabalho com isso. Se eu não tivesse essa visão aqui, ferrou, né? Tava no olho da rua da minha própria empresa, seria demitida. Aí eu falei pra ela o seguinte, quantos serviços você tem? Ela falou, eu ofereço 5 serviços. Eu falei, beleza, então vamos lá. Você pode fazer um planejamento semanal, quinzenal ou mensal. Você pode fazer campanhas mensais. Então, por exemplo, ela oferece drenagem. Ao mês inteiro eu vou falar sobre drenagem porque eu quero vender drenagem. Então, beleza. Então, você vai separar 4 semanas e você vai destrinchar a drenagem em 4 semanas. A primeira semana você vai falar sobre retenção de líquido e só. E aí, dentro de retenção de líquido, você vai arrumar 4 temas. Por que você retém? 1. Por que você está retendo líquido? 2. Como evitar a retenção de líquido? 3. Como a drenagem pode te ajudar na retenção de líquido? 4. Já foi ali o mês inteiro falando sobre retenção. Não, mas eu quero falar sobre todos os meus tratamentos no mês. Beleza, 1 semana para cada tratamento. Uma semana para drenagem, 1 semana para limpeza de pele, outra semana para relaxante. Então, o planejamento, ele te dá visão.
Ele te dá estratégia. Você consegue organizar a sua mente com aquilo que você quer vender. Com aquilo que você quer propagar de informação. Uhum. Então, você consegue dividir os temas. E aí, o chat pode ajudar muito. Retenção. Ideias para uma mulher de X anos que tem uma empresa chamada tal, que atende mulheres de tal, idade. As minhas clientes gostam de tal e tal coisa. Como eu te falei, dando o máximo de informações para ele possível. Tema sobre retenção que eu posso usar na minha rede social, tal. Ele vai te dar ali uma esfera para você gravar. Poxa, já fez o planejamento? Sabe que vai gravar? Grava. Ai, mas... Aí ela perguntou também. Mas eu preciso pegar a câmera e gravar vídeos falando? Falei, não. Faça coisas diferentes. Sei lá, veio uma cliente que você tem uma afinidade maior. Fala, viu, posso deixar gravando ali? Deixa gravando e narra. Você já sabe que você precisa falar sobre como prevenir a retenção ou como a drenagem pode ajudar na retenção. Grava o áudio em cima da imagem. O mais importante você já tem. Você já sabe o que você vai postar, quando você vai postar. Já agiliza. Aí eu falei pra ela, quer mais? Deixa a legenda pronta. Depois, se precisar fazer um toquezinho ali, ajusta. Isso é o planejamento, né? Isso é estratégia. E que você indica? Porque é uma confusão que às vezes... Não sei se eu consegui ser clara na minha resposta. O planejamento pra mim é um desafio. Mas quando você fala separar semanal e depois você pega o tema... Gostei também do que você falou, né? Já vi um monte de ideia na minha cabeça. Se você quer impulsionar a venda da drenagem, dá uma focada no conteúdo. Faz uma campanha, né? Isso é muito legal. Mas uma dúvida que eu tenho bastante é na hora de montar, porque assim, redes sociais, quando a gente fala rede social só para não falar Instagram, né? Porque Sim. são redes sociais, mas a gente fica no Instagram. Eu uso muito o LinkedIn, eu tenho bastante resultado no LinkedIn, né? Mas o Instagram ainda é a ferramenta. O Reels, né? O Reels, que é certo, né? E o Stories, né? E aí, qual que é a estratégia dos dois? O Reels, você pode usar com mais planejamento. Então, você pode usar com mais consciência, né? Então, você não postar por postar, ser uma coisa realmente com estratégia, né? E os Stories é uma coisa mais dia a dia. Uhum. Então, não precisa de muito planejamento. Os Stories é uma coisa mais fluida, uma coisa que vai desaparecer em 24 horas. Então, que você pode ter uma liberdade de criação maior. Vou te dar um exemplo. Na Leve, antes, a gente fazia o planejamento mensal do assessorado, isso a gente ainda faz, e a gente colocava ideias de story para todos os dias. Só que a gente viu que não estava tendo efetividade, porque quando a gente mandava essa ideia, às vezes o cara não ia fazer o que a gente tinha planejado. Porque só ele sabe o que vai acontecer no dia dele. Né? A gente, como agência, não vai ficar perguntando, viu, como tá a sua agenda hoje? O que você fez hoje que seria legal? O que você tá fazendo hoje que seria legal? E aí a gente parou de dar essas ideias antecipadas de story, e hoje a gente faz da seguinte forma, toda segunda-feira a gente manda 5 ideias macro. Tipo, ideias criativas mais macro, para que ele possa escolher o melhor dia da semana para fazer aquela ideia. Então, por exemplo, tour virtual pela clínica. Pegar o celular e sair. Tipo, segunda-feira não deu? Beleza, encaixa na quarta. Ou encaixa na sexta. Quiz com o time. Com o time da clínica. Não deu pra fazer na segunda porque não tava todo mundo? Beleza, programa num dia da sua semana e faz. Pode passar pra todos eles, né? Porque todos eles precisam se inspirar com aquilo lá, né? Exatamente. Aí a gente tem um pro outro. Perfeito. Aí a gente tem a comunidade Leve, que todos os nossos assessorados estão num grupo que se chama Comunidade Leve. E a gente manda toda segunda-feira pra eles 5 macro ideias, que a gente fica, na verdade, um tempão desenvolvendo. Pra sair realmente da caixa, né? Porque senão não adianta. E aí eles escolhem ali o melhor dia pra publicar. Isso é uma coisa pra se fazer também. Tipo, toda sexta-feira, por exemplo, hoje foi uma aula de marketing com a minha esteticista. Ela falou, mas o que eu faço? Eu nunca sei de stories, não sei o que. Eu falei, quando que você sabe o que vai acontecer na próxima semana? Ela, toda sexta eu já tenho a minha próxima agenda da semana que vem fechada. Eu já sei as clientes que eu vou atender, o que eu vou fazer, nananã. Então, perfeito. Então, sexta-feira ou final de semana, sábado e domingo, você vai tirar meia hora para você planejar
quais conteúdos você vai poder fazer ali pra story e ter as ideias. Né? A gente, no nosso caso, a gente dá mastigado. Mas, óbvio, se você não tem uma assessoria, você Tem que pensar, você tem que pensar. E aí dá pra usar o chat também pra ajudar com as ideias. Mas os stories, o segredo dos stories é de extrema conexão. Entendi. Ah, mas eu não gosto de postar nada meu pessoal. Cara, é impossível que se você trabalha com isso, nada ligue com o seu trabalho. Não tem nada no seu dia que você seja exemplo daquilo que você vende. Tipo, sei lá, a leitura de um livro, algo que tenha te agregado naquele dia, você é contador. Com certeza tenha um hábito que você tenha todo dia porque você é contador. Sim. Aquele hábito, todo dia, religiosamente, ele precisa estar lá no seu store porque você precisa ser exemplo daquilo que você vende. Se você fala pro seu cliente, ó, todo dia você precisa fazer tal coisa, eu aconselho que todo dia você apareça fazendo aquilo também. Porque aí ele vai falar, é verdade, hein? Preciso fazer aqui também. Boa, hein? Você não tinha parado de pensar nisso, não. E a gente fala, né? Às vezes a gente... É uma forma de prova, né? É isso, é você ser o que você vende. Você tá falando, porque senão não faz sentido. Foi igual você falou lá no começo. Eu pesquisei pra ver se tava na essência, não sei o quê. É o que eu faço. Se eu falo pras minhas senhoras assim, gente, ó, tem que treinar. E aí eu não apareço treinando, elas vão ficar assim, tá bom. É fácil falar, né? Tem que tomar água. Mas aí eu chego seca, enrugada, assim, nos stories. Ela vai falar, não casa, né? Tipo, não tem verdade. Que legal, viu? Tá vendo? A gente vai aprendendo bastante aqui, gente. Com redes sociais, com parte de digital. É muita coisa. Muito importante. Mas se organizar certinho dá. Não, e falar pra você, é muita coisa mesmo. Porque acho que esse ano eu peguei mais forte, mas eu comecei o ano passado. A minha maior dificuldade é o tal do planejamento que você comentou. Você conhece o Trello? Conheço. Eu uso o Trello. Internamente, na Leve, a gente se organiza com o Trello. Pra tudo. Você pode... Eu até brinco, falo, gente, se o Trello um dia ele cansar da gente, tipo, ele não existir mais, sei lá, acontecer qualquer coisa, eu sento e choro. Porque é uma ferramenta de organização tão incrível, que quando a Kaki do Pod, ela falou assim, você usa Trello, a gente usa Trello, eu falei, já amei. Vai dar tudo, a nossa parceria já deu muito certo. Já. Sim, por conta disso. É uma ferramenta que se você souber usar, pode ajudar e muito. Mesmo. Legal. Acho que a grande dificuldade realmente é o planejamento, né? É grande. Porque você organizar, né, como você falou, né? Organizar certinho, a gente vai que vai. Mas não é pra ser difícil. Faz assim, divide, sei lá, pega um quadro lá do Trello e divide em 4 blocos. 4 tirinhas, 4 colunas. Dentro das 4 colunas, coloca quantos conteúdos você quer disparar por semana. Um card ou 2 cards? 2, beleza, 2 por semana, terça e quinta. Dentro de cada card já coloca a data. É terça e quinta? Beleza, dia 23 e dia 25 que eu vou postar isso daqui. Ótimo. Vai ser o quê? Vai ser Reels? Eu consigo produzir 2 Reels por semana? Vamos ser realista, né? Na hora de fazer planejamento, vamos ser realista? Faz igual eu, que eu fui lá e falei assim, vou fazer 1 por dia. Aí, não cumpriu. Ou fez um mês e não fez mais. Eu fiz até bastante. Então. Mas, meu Deus do céu. Cansa, né? Meu Deus do céu. É igual exercício físico. O cara não pratica nada. Aí ele fala, não, eu vou 5 vezes na semana na academia. Ele vai 5 vezes. Aí chega na outra semana, não vai nenhuma, porque tá cansado, cheio de dor. Não aguento. Pô, devia ter aí 2 que ia ser mais efetivo, né? É verdade. É igual, planejamento é isso. Beleza, eu consigo produzir um Reels e a outra publicação vai ser uma foto. Ou vai ser um carrossel. Beleza. Passível de produção? Legal, então vamos pensar em ideias. Eu tenho quantos serviços, vai focar, não vai focar, aquilo que a gente tava conversando. Vai ser uma semana falando pra cada assunto dentro da contabilidade. Beleza, assunto 1, X. O que eu posso falar aqui? Tal e tal. Depois que já fez as ideias, dissemina a ideia. Volta na semana e fala, o que eu posso falar sobre esse assunto? Ou, nossa, tô cansado. Vem outro dia pra completar o planejamento, pra fazer roteiro, pra acrescentar ideia. Não precisa fazer planejamento num dia inteiro. Eu sei que é chato, maçante. Tipo, se dá tempo pra se planejar também, sabe? A gente na Leve, por exemplo, a gente faz reunião com o assessorado, a gente pede pelo menos 3 dias pra ele. Pra gente entregar o planejamento. E a gente precisa também respirar, pensar. Então não é pra ser chato o planejamento, é pra ser leve. É pra ser uma coisa gostosa de fazer, sabe?
Legal, né? Tem que acertar a forma de fazer, né? Isso. E daí fica leve. É uma forma que a gente faz e dá super certo. Que legal, muito bom mesmo. E o TikTok pra você? Que raios é ele? Porque a gente sabe que ele tá lá, a gente sabe que ele cresce muito. Só que quando eu entro lá, eu coloquei até alguns vídeos assim, eu não consigo me conectar lá com eles, por exemplo. O que é o TikTok? Vamos falar real pra galera aqui. Eu amo o TikTok. Pra mim, o TikTok ele é tão certo em algoritmo, assim, ele mostra muito o que a gente quer ver. É bizarro. Você tá passando no seu timeline, acho que de 10 vídeos que ele te mostra, 9 você gostaria de ver. Então, ele é muito certo em algoritmo, é por isso que ele tem crescido cada dia mais, pela inteligência da plataforma em oferecer os conteúdos. Ele ainda é uma plataforma um pouco mais jovial. Então, ele ainda tá... Então, só me chama de velho, né? Não, mas muito jovial, sabe? É tipo um conteúdo... dependendo um pouco mais raso, sabe? Sim. Mas tem mudado muito, Inclusive, pensar em migrar realmente pro TikTok, porque estar lá, ele impulsiona também a sua presença no Instagram. Porque como eu te falei, ele tem uma inteligência bem avançada de algoritmo. Então, as pessoas que estão ali, elas querem também ir pro Instagram, porque o Instagram tem relação mais profunda. Tem uma relação mais sólida, coisa que o TikTok não tem. Então, como que você pode usar o TikTok? Para alcance. Entendi. Então, se você quer alcançar muitas pessoas e uma conexão talvez um pouco rasa, TikTok. Se você quer aprofundar a relação, Instagram, Stories, uma coisa mais com estratégia. Não que o TikTok não tem estratégia, tem muita. Tem muitos influenciadores ali crescendo demais através da plataforma, mas aí depende muito do conteúdo. Muito. E dá pra fazer assim? Você põe o mesmo conteúdo em um e outro? Porque assim, dá uma sensação de que eu tô fazendo algo errado. Dá. O que você acha disso? Sabe aquela sensação que assim, não tá legal, já tô pegando aqui, jogando pra cá a mesma coisa, né? Dá, mas eu aconselharia alguma edição partir da plataforma. Então, eu terminei de editar ali, mas vou colocar uma legenda através do TikTok, vou colocar uma música através do TikTok, vou fazer uma legenda diferenciada pro TikTok, uma legenda um pouco mais curta, sem muitas informações, coisa que o Instagram exige um pouco mais. Então, cada plataforma, ela tem as suas necessidades, assim. Então, não copia e cola, mas adequar. Às vezes pode ser o mesmo vídeo, mas aí adequar pra rede social. Talvez na escolha da capa. O TikTok, por exemplo, o conteúdo lo-fi é muito forte. Então, às vezes você vê ali, a pessoa nem editou nada. Ela sentou, colocou a câmera, falou, fez corte seco ali, vídeo bombado. É isso. Então, são plataformas diferentes, mas dá. E, Saulo, é foco. Foco, né? É foco. Não dá pra você focar em tudo. Você não consegue fazer 100% em todas as plataformas. Você não consegue ser grande no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, tudo ao mesmo tempo. A não ser que você, óbvio, esteja há muitos anos trabalhando com isso. E tem uma equipe gigantesca. Uma equipe pra poder olhar tudo. Sim, hoje a gente vê influenciadores bombados em todas as redes sociais. É possível? É possível, mas ele tem uma equipe gigante por trás. Pensando em tudo. Agora, uma pessoa aqui, ela é o empresário, né? Que aí ele faz o próprio marketing, que tem pouca gente ajudando. Cara... difícil demais. Difícil. Até a própria agência de marketing mesmo, ela tem que focar. Porque são muitas vertentes. Cada plataforma tem milimetricamente, a sua forma de atuar. Assim, quero ser grande no Instagram. Beleza, então vamos ser grande no Instagram. Quero TikTok. Então, beleza, vamos focar lá. Senão a gente acaba não focando em nada e não sendo grande em nenhum lugar, né? Exato. Bem legal. Lilian, show de bola, Lilian. Foi uma aula, um curso, acho que brilhantou. Quem participou aqui, quem assistindo, compartilha com todo mundo, que vale muito a pena. Eu acho que rede social hoje em dia, eu não lembro onde que eu li, eu até preciso procurar para compartilhar, que a nova geração ela não vai se tornar influencer porque eles vão nascer naturalmente influencer.
Porque para eles já estão vivendo nesse mundo de compartilhar as coisas. Exato. A gente aprendeu, né? Então, imagina como vai ser diferente, né? Sim, já crescem com pais influenciadores também, né? Então eles já vão naturalmente ser influenciadores, né? Sim. Então é um tema muito legal, atual. Eu acho que é importante a gente não parar de estudar por aqui. E qual a sua última mensagem, assim, pra gente ir encerrando, pra gente já começar, né, naquele finalzinho? Tá. Queria, assim, escolhe aí a câmera, olha pra ela, aquela mensagem que você gostaria de falar pra quem tá seguindo a gente, assim, com relação ao que você quiser. Você que manda. Tá. Eu acredito que independente da área e da escolha, o mais importante é ser você e colocar princípio em tudo que for fazer. Então, não fazer por fazer ou fazer porque todo mundo tá fazendo, mas fazer com qualidade, fazer com essência. Então, mesmo que se for para começar na terapia, que comece na terapia antes da rede social, que comece na saúde antes na rede social, porque tudo se complementa depois, quando você tá bem com você mesmo, quando você se conhece, né? Eu falo que tudo começa através do autoconhecimento, porque depois tudo vai ficando mais fácil. A vida, teoricamente, não é fácil, né? A gente tem muitas coisas pra pensar o tempo todo, esfera familiar, esfera profissional, mas dá pra ser mais leve através do autoconhecimento, né? Ao dizer sim, ao dizer não. Então, o meu conselho é: seja você e faça tudo com essência, tudo com verdade. E creia que tudo vai dar certo, porque vai. Uhul, show de bola! Uhul! Aê! Muito bom que deu certo, a gente tá aqui. Vamos lá, vamos lá, melhor não vamos perder. Que eu sei que você é forte. Louco! Mas um prazer, uma honra ter você prazer aqui. É meu. Eu acho que vamos manter essa parceria. Deu muito certo, muito Arrasou, legal. Eu acho bora pra frente. Agora é só a gente seguir mesmo, né? Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. E tamo junto, né? Tamo junto, bora pra cima. Vambora. É isso aí. Que Deus abençoe o seu projeto grandemente, para que ele consiga impactar várias vidas. Amém. Eu acredito que a contabilidade faz parte da saúde do negócio, né? É isso aí, quando você tem a contabilidade certa, tudo cresce. Bons conselhos surgem também pro empresário que quer crescer através da contabilidade. E só sucesso pra você também, viu, Saulo? Legal, igualmente, assim, muito gostoso ver. Amém. A gente se conheceu lá atrás, a gente vê todo mundo, né? Crescendo, avançando, conquistando, né? Eu acho que isso a gente não pode perder, vamos manter conectados. Aí, arrasou. Abraço. Obrigada. Viu? Até mais, viu? Tchau, gente. Até mais. Beijos. Tchau, tchau.